Boa tarde, galera. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando aí nesse período. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre geometria espacial. O assunto de hoje é cilindro, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre pirâmide e hoje a gente vai falar sobre cilindro. Quem é um cilindro? Cilindro é um objeto tridimensional composto pelas sobreposições de infinitos círculos. O que seria isso? É como se tivesse um círculo um em cima do outro e a gente fosse abrindo esses círculos. E em volta dessas duas bases existem vários círculos, né? Entre elas. Então, é também definido o objeto que resulta da rotação de um paralelogramo. Como se a gente pegasse um paralelogramo e rotacionasse ele. A gente também teria ele em movimento, né? A gente teria a noção de um cilindro. Ou ainda o cilindro pode ser visto como um prisma de base circular. Prisma de base circular. Gente, cuidado com essa definição, tá? Eu botei aqui porque ela aparece constantemente aí em questões militares. Porém, o prisma, ele não tem nada a ver com o cilindro. Se a gente definir pela definição, o prisma não tem nada a ver com o cilindro, tá? O prisma, ele é um tipo de poliedro e o cilindro é um tipo de corpo redondo, tá? Existe essa definição aí, essa comparação, esse paralelo, porém, cuidado, tá? O prisma é um poliedro, tá? O poliedro são figuras que seus lados são o quê? Retos, não tem curva. Já o cilindro é um corpo redondo. Então, cuidado com essa definição aí, eu botei para destacar isso para vocês. Então, olha só. O cilindro pode ser classificado de acordo com a inclinação da geratriz em relação aos planos de base. O que seria isso? A gente vai ver com mais clareza nos próximos slides. A gente tem um cilindro, né? Essas arestas laterais aqui, ó, a gente vai chamar ela também de geratriz, tá? Então, quando a gente tem um cilindro oblíquo, essa geratriz em relação à base, ela é inclinada, tá? E quando a gente tem um cilindro circular reto, que foi esse exemplo que eu dei aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 com a base. Ela é perpendicular à base. Vamos ver isso melhor agora nesses próximos slides. Então, ó, a gente tem um plano, a gente tem a base circular. Olha o que eu falei, ó, o cilindro é como se a gente tivesse um círculo, um dentro do outro, que vai, ó, formando um cilindro. Vocês perceberam que o cilindro aí tem uma inclinação, né? Essa aresta lateral aqui, ó, ela é inclinada. Ela não forma um ângulo perpendicular. Ou seja, ela não forma um ângulo reto. Então, toda vez que acontece isso, a gente tem um cilindro oblíquo, né? Onde o ângulo da geratriz em função da base é diferente de 90 graus. Vamos destacar aqui alguns elementos desse cilindro oblíquo, tá? Primeiro elemento são as bases, né? A gente tem a mesma base inferior e a base superior. Elas são o quê? Iguais, né? Segundo elemento aí, ó, é a altura, tá? A altura é a distância, olha aqui, ó, entre o centro da base aqui, ó, vou chamar isso aqui de eixo, tá? Essa linha que vai de centro a centro, eu vou chamar de eixo, tá? Quando eu vou tracionando aqui, ó, vou criando uma reta do meu eixo até sair, ó, da circunferência. Eu tenho uma distância entre essa reta até o quê? Até o plano que está a base inferior, né? Essa distância do eixo superior com a base inferior a gente chama de altura, ok? Outra coisa aí, ó, que eu quero destacar, toda vez que o cilindro for oblíquo, o meu G vai ser diferente da minha altura, tá? Isso muda quando o meu cilindro for reto, ok? Então, ó,
O R aqui também representa o raio da base, a distância do centro da base até uma extremidade. O raio da base superior é igual ao raio da base inferior. O H a altura e o G a minha geratriz. Agora a gente vai ter o cilindro reto. Olha o cilindro reto. Olha aí. Reparem que agora, ó, a minha altura vai ser igual a quem? Geratriz, né? Porque o meu cilindro ele forma um ângulo de 90 graus com quem? Com a minha base, tá? Então, ó, vamos destacar alguns elementos desse cilindro reto. Primeiro, mesma coisa. O setor circular da base é igual ao setor circular superior do meu cilindro. Eu tenho que a minha altura, olha, eu consigo traçar ela pelo eixo. O eixo que liga as duas origens das minhas circunferências, das minhas bases, tá? Então aqui, ó, minha altura também vai ser igual ao meu eixo, tá? Os raios são iguais, diferente ali, ó, da geratriz, tá? Do cilindro oblíquo, que ela não era perpendicular à base, tá? Então, ó, resumindo isso aí, cilindro oblíquo ele é inclinado, né? E o cilindro reto ele é reto, né? Ele forma um ângulo, ele é perpendicular, tá? O próprio nome já define ele aí. Olha só, outra característica do cilindro reto, tá? O cilindro reto pode ser obtido ao girar um retângulo em torno dos seus lados. Foi o que eu falei, né? Se a gente pega esse retângulo aqui e a gente rotaciona ele, né? A gente faz uma rotação aqui, ó, fixando esse eixo aqui, a gente vai ter isso aqui, ó, a gente vai ter um cilindro reto, tá? Olha aí. Seção meridiana. Seção meridiana é muito importante, galera. O que quer dizer a seção meridiana? É como se eu tivesse fatiado meu cilindro no meio, ok? Ó, o retângulo, esse retângulo aqui, ó, ABCD, né? Ele é igual ao quê? A área meridiana do meu cilindro, tá? Então a gente tem algumas características aqui, ó. A altura. A altura vai ser a mesma coisa aqui, ó, que o eixo, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, 2R, que é essa distância aqui, ó, 2R, que é a mesma da minha altura. Então, ó, toda vez que eu tiver um cilindro equilátero, o que seria o cilindro equilátero? Onde o diâmetro da base é igual à altura, a minha altura vai ser o quê? 2 vezes o raio, ou seja, vai ser a medida do diâmetro, do próprio diâmetro, né? Então, ó, toda vez que a gente tem um cilindro equilátero, cuidado com esse termo, tá? A altura, ela é igual ao diâmetro, ou a altura é igual a 2 vezes o raio. Lembrando que o raio é metade do meu diâmetro, tá? E a seção meridiana vai ser esse retângulo que vai formar... Retângulo não, na verdade vai ser um quadrado, né? Vai ser um quadrado, porque aqui, ó, o diâmetro é igual à altura, então a gente tem os 4 lados iguais, tá? Então a área dessa seção meridiana vai ser a área igual a lado ao quadrado. Tranquilo? Beleza.
coisa que eu quero destacar importante é a transformação de unidade de medida. Tá? Eu coloquei um resumo aqui, mas quem tiver dúvida, ó, pega lá na transformação de unidade de medida. O que seria isso? Seria aquela tabelinha, né, que a gente tem a unidade de capacidade, a gente vê o volume, onde a gente tem o litro como unidade padrão, né? Aqui a gente tem os múltiplos do litro, que são quilolitro, hectolitro e decalitro. E aqui a gente tem o decilitro, o centilitro e a ml. Tá? Outra unidade de capacidade importante que a gente usa é o metro cúbico, que é a minha unidade padrão. Né? Então a gente transforma aqui ó, os submúltiplos do metro cúbico e os múltiplos do metro cúbico. Quem seriam os submúltiplos? Seriam aqui, ó, decímetro cúbico, centímetro cúbico, vou botar assim, ó, a gente tem o metro cúbico, aqui a gente tem o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Quem são os múltiplos do metro cúbico? A gente tem o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico, né? Fica meio apertadinho aqui, ó, decâmetro cúbico, tá? Então, quem tem dúvida em relação a essas unidades de transformação, dá uma revisão lá, porque é muito importante aí, tá? Então, ó, cada casa que eu andar, que eu for transformar aqui meu número, eu vou andar 3 vezes com a vírgula, tá? No sentido que a casa vai. Se eu for para a esquerda, mesma coisa. Se meu número está em metro e for para quilômetro cúbico, então cada casa que eu passar aqui, eu vou andar 3 vezes com a vírgula. Já no litro, cada casa que eu andar, eu vou andar uma vez com a vírgula. Tá ok, galera? Então, ó, importante relembrar esse conceitozinho aí. Para facilitar a nossa vida, a gente também tem, ó, uma tabelinha, né? Uma tabelinha que nos dá as igualdades mais importantes aí. Quais seriam elas? Aqui, ó, 1 metro cúbico equivale ao quê? A 1000 litros, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá? Então, ó, isso aqui também faz a gente ganhar tempo aí na hora das questões. Dando sequência aí. Então, olha aí, ó. Um cilindro possui 2 faces iguais. Então, ó, são as 2 faces aqui, ó. 2 faces iguais circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto da área da base pela altura. Então, ó, é uma área circular, né? Qual é a área do círculo? Lembra lá que a gente aprendeu? Então, ó, a área do círculo é πr ao quadrado. Para a gente achar o volume, além da área do círculo, a gente tem que calcular a altura. Multiplicar a área da base pela nossa altura. Tá? Um detalhe importante aí. Quando a questão não te der um valor relacionado ao π, você sempre vai usar essa aproximação aqui, ó. π aproximadamente 3,14. Tá? Então, ó, cuidado. Tem gente que gosta de colocar 3,1, 3. Não. Toda vez que o exercício não te der aproximação, você vai utilizar 3,14. Então, para calcular o volume do cilindro, experimenta-se o raio da base e a altura do cilindro na mesma unidade, né? Calcula-se a medida da área da base e multiplica pela altura. Então, olha aqui, ó. O raio da base e a altura do cilindro tem que estar na mesma unidade. Como assim, professor? Eu não posso ter o raio em centímetros e a altura em metros. Eles estão em unidades de medidas diferentes, não pode ocorrer. A gente sempre tem que colocar o quê?
na mesma unidade de medida. Ou coloca tudo em metro, ou coloca tudo em centímetro. Mas na hora da prova, como que você vai analisar se joga tudo para metro ou para centímetro? De acordo com as opções de resposta. Tá? Se as opções de resposta estiverem em centímetro, tu vai trabalhar aqui, ó, tudo em centímetro. Se as opções de resposta estiverem tudo em metro, você vai trabalhar aqui, ó, tudo em metro. Tá ok, galera? Então, para não ter dúvida isso aí. Olha aí, ó, antes da gente entrar nos exercícios, faltou colocar uma formulazinha aí, ó, relacionada à área lateral. Área lateral, né? Seria todo esse contorno aqui, ó, excluindo as bases, seria todo o contorno. Quem seria essa área lateral? Seria 2 vezes π R vezes a altura. Então, essa é a minha área lateral, ok? Então, toda vez que você ouvir falar em área lateral do cilindro, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. 2πr, que é o R? É o raio da base, tá ok? Vezes H, que é o H? A minha altura. Então, a partir daí, vamos começar a nossa brincadeira aí. Questão 1, tá? Uma questão da Marinha, 2018, tá? Ó, no livro de vocês tem poucas questões em relação a cilindro. Coloquei uma só porque só tinha uma relacionada a cilindro. Então, complementei com outras questões aqui, tá? Depois eu vou jogar uma lista de exercício com mais questões para ajudar vocês, tá? Então, diz assim. Em um cilindro reto, a gente sabe que o cilindro reto é aquele perpendicular, né? Em um cilindro reto, a área lateral, opa, acabei de falar da área lateral, quem é ela? A área lateral é igual a 2πr vezes a altura, né? A área lateral mede 64 centímetros. Olha aqui, ó, uma correção aqui, ó, vai medir 64 π-centímetros nessa questão. Na hora de digitar lá o π, não saiu, mas corrijam aí, ó. 64 π-centímetros, tá? E a medida da altura é igual ao dobro da medida dos raios. Então, a altura é igual a 2 vezes o raio, que são, respectivamente, então ele quer saber, ó, a altura e o raio, respectivamente, né? Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, galera. Como é que vai funcionar? A área lateral, ele já me dá o valor da área lateral. Ele diz que mede o quê? 64 π. Então, no lugar da minha área lateral, eu vou substituir por 64 π. Tranquilo até aí, né? Agora aqui, ó, 2π. Quem é o meu R? É o meu raio. Vezes a altura. Só que ele diz que a altura é 2 vezes o raio, né? Então eu vou substituir o meu H de altura por 2 vezes o raio. Tá? Então, olha só. Eu tenho o π dos meus dois lados da minha expressãozinha, né? O que está multiplicando de um lado passa para o outro dividindo. Então, esse π aqui está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, a gente vai cortar. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 64 é igual a 2 vezes R, 2R. 2R vezes 2, a gente tem 4R. 4R vezes R, a gente tem 4R ao quadrado. Beleza, né? O 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê, gente? Dividindo. Então, a gente vai ter raio ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. A gente fazendo essa continha aí, vamos ver quanto é que vai dar? 64 dividido para 4.
6 dividido para 4 dá 1, sobra 2. Baixa o próximo. 24 dividido para 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Resultadozinho aqui, então, ó, R ao quadrado igual a 16. Beleza, né? Então, ó, o 2, que está como expoente, ele passa para o outro lado como radical de mesmo índice. Então, aqui a gente vai ter R é igual a raiz quadrada de 16. Então, o meu raio vai ser igual a 4. Raiz quadrada de 16, 4. Se o raio vale 4 e a altura é 2 vezes o raio, só fazer a continha ali, ó, de cabeça, hein? 2 vezes 4, 8. Opção correta aí, ó. Qual é? 4 e 8, tá certo isso aí? Não. Olha a pegadinha aí da questão. Ele pede quem? A altura e o raio. Ele faz você calcular o raio primeiro, depois você calcular a altura, não é? Mas ele te pede o resultado contrário. Ele quer o valor da altura, que é 8, e do raio, que é 4. Olha a opção correta aí, ó. Letra A. Gente, cuidado com esse tipo de questão, tá? Acontece muitas vezes. Então, ó, toda vez que você achar o resultado dos seus exercícios, da sua continha, você confere para ver o que o problema está te pedindo, tá? Porque ele te induz a resposta C, mas na verdade a resposta quem é? É a letra A, tá ok? Então presta atenção aí, cuidado com esse tipo de questão. Número 2. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então vamos lá, galera. Número 2 diz assim: os reservatórios de forma cilíndrica para guardar água são econômicos e de manutenção mais simples. Considerando que o laboratório, o protótipo deles tem 6 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura, pode-se estimar que uma centena, olha aí, ó, presta atenção aqui, ó, uma centena desses protótipos é capaz de armazenar aproximadamente X ml de água, né? E o valor de X é quanto? Então, primeiro, como que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. A base é um cilindro, então vai ser o quê? πr ao quadrado vezes a altura. Então, o R vai ser quem? O meu raio. Só que ele não te dá o valor do raio, ele te dá o valor do diâmetro. O diâmetro vale 6 centímetros. A gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 6, o raio vai valer 3. Pronto. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Volume vai ser πr ao quadrado. Quem é o R? É o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura. Que ele me dá o valor aqui, ó, 12 centímetros. Então, H vai valer 12. Então, ele pede aí, ó, o valor de X, né? O X vai ser o quê? O volume. Só que um detalhe importante aqui, galera. Reparem as minhas opções, né? Eu tenho algumas opções aqui com valor de π. Alguma delas com valor de π? Não. Ele me dá o valor de π na questão? Também não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o π e vou substituir por quem? Lembra lá, π igual a 3,14. Então, ó, toda vez que ele te dá a questão e não te dá o valor do π, você vai substituir por 3,14. Então, a gente vai ter o volume, vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 12.
né? Então a gente vai ter aqui, ó, volume 3,14 vezes 9 vezes 12. Então vamos lá. 9 vezes 12, então 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9 com 1, 10. Então a gente tem 3,14 vezes 108. Esse resultado aí, ó, vai dar 339,12. Opa! Meu resultado saiu com vírgula. Ali nas minhas opções eu não tenho nenhuma com vírgula. O que eu faço agora? Vou no problema e ver o que ele está me pedindo. Ele pede o quê? A estimação, ó. Pode-se estimar que uma centena, se uma centena é o quê? 100, né? Então, ó. Então, a minha estimativa aqui, ó, é para 100 o quê? Cilindros. Então, eu vou multiplicar esse valor por 100. Então, a gente vai ter aqui, ó, 33.912. Opção correta aí, ó. Quem vai ser? Minha letra E. Moleza, né? Então, ó, o bizu dessa questão aqui, ó, é esse aqui, ó. Você lembrar que o π vale aproximadamente 3,14. Qualquer número que você substitua aqui o π diferente, ele vai te remeter a algum resultado diferente do que a gente encontrou. Logo, você vai estar errando a questão. Tá, galera? Então, cuidado aí na hora de trocar os valores do π. Próxima questão. Questão número 3. Questão número 3 diz assim, ó. Um combustível líquido ocupa uma altura de 8 metros em um reservatório cilíndrico. Por motivos técnicos, deseja transferir o combustível para outro reservatório, também cilíndrico, com um raio igual a 2,5 vezes o do primeiro. A altura ocupada pelo combustível nesse segundo reservatório, em metros, é... Olha aí, ó. Primeira coisa, a gente confere, vê se está tudo em metros. Ele me dá tudo em metros, né? Então não preciso fazer transformação de unidade de medida nenhuma, né? Bem tranquilo. Então, olha aí, ó. O volume do primeiro... Então a gente tem um reservatório, que eu vou chamar de reservatório 1, e eu vou calcular o volume desse reservatório 1, que vai ser o meu volume 1, V1, né? Então, o volume é igual a π ao quadrado vezes a altura, né? Então, esse reservatório 1, que vai ser o meu V1, vai ser π. O raio da base, quem vai ser? Vou chamar de 1, né? Raio de 1. Sei que o outro é 2,5 vezes. Então, esse vai ser o quê? 1. Vezes a quem? A minha altura, que é 8. Tranquilo? Então, outro detalhe aí que eu sei também, que os dois têm o quê? A mesma capacidade. Então, o reservatório 1, ele tem o mesmo volume do meu reservatório 2. Então, eu posso dizer que V1 vai ser igual a V2. O V2, o que ele quer saber? A altura de V2, né? A altura do líquido em V2. Então, a gente vai calcular V2 aqui, ó. V2, quem seria? Seria π vezes o raio da base ao quadrado, né?
Então, ó, o outro era 1 e esse é o quê? 2,5 vezes. Então, vai ser o quê? 2,5 ao quadrado vezes a minha altura. Altura de... minha segunda altura, né? Meu H2, né? Então, o que a gente vai ter aí, galera? V1 não tem o mesmo volume de V2? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho π 1 ao quadrado. Vai ficar 1. 1 vezes 8, 8. Então, a gente tem 8 vezes π. E do outro lado, a gente vai ter aqui, ó, π vezes 2,5 ao quadrado. Quanto vai dar? Deixa eu pegar. Vai dar 6,25. Vezes a minha altura. Meu H2. Tá? Então, ó, o π tem dos dois lados. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar. Por que eu cortar? Porque tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro, que é dividindo. Então, quando eu passar esse para cá dividindo, ele vai anular quem está multiplicando. Então, eu posso cortar de cara. Então, aqui, ó, 6,25 está multiplicando com a altura. Então, ele passa para o outro lado, que é dividindo. Então, a gente tem que a altura do meu cilindro 2 vai ser 8 dividido por 6,25. Fazendo essa continha aí, ó, o resultado que a gente tem é 1,28. Tá? Opção correta aí, ó. Letra B de bucéfalo. Beleza? Então, esse aí foi a nossa questãozinha número 3. Então, vamos para lá. Nossa questão agora, número 4. Então, ó, antes aqui, ó, qual o bizu dessa questão aqui, galera? O bizu é você identificar que os dois volumes são iguais, tá? A capacidade do reservatório é a mesma. Então, o bizu, ó, você identificar que os volumes são iguais. Questão 4, galera. Olha aí. Está dizendo assim, ó. Considere que sobre uma mesa estão dispostos 2 recipientes para líquido. O primeiro recipiente tem formato de um cilindro e o segundo recipiente tem o formato de um paralelepípedo reto, retângulo. O cilindro possui a base circular de raio R, cuja área da base é igual a... Então, a área da base do cilindro, a área da base do cilindro é igual a 48 decímetros quadrados, né? Além da altura, com medida H. Então, a altura é H. O paralelepípedo possui 3 dimensões. A, B e C. Então, ó, lembra aí do paralelepípedo que a gente viu na nossa aula anterior, tá? Então, a gente tem um paralelepípedo, né? Deixa eu desenhar aqui mais embaixo para ficar. Então, ó, quando a gente calcula o volume de um paralelepípedo, galera, o que a gente multiplica? A gente multiplica sua largura, o seu comprimento e a sua altura, tá? Essas são essas dimensões aqui, ó, A, B e C. Tranquilo? Só relembrando. Então, o volume do meu paralelepípedo vai ser A
vezes B vezes C. Ok? Então vamos lá, continuando. São 3 números pares consecutivos. Então ele diz que A, B e C são 3 números pares consecutivos. Tá? Tal que a soma desses números é igual a 18 decímetros. Então eu sei que se eu somar A mais B mais C, eu tenho 18 decímetros. Sabendo que o volume do cilindro é igual, então, ó, o volume do cilindro é igual ao triplo do volume do paralelepípedo. Então é 3 vezes o volume do meu paralelepípedo. Usando a aproximação de π igual a 3, olha aí, ó, ele pede para você usar π igual a 3. Então a razão entre a altura e o raio do cilindro nessa ordem é igual ao quê? Então ele quer saber a razão. Toda vez que eu falo em razão, eu lembro de divisão. Então a razão vai ser a divisão entre a altura e o raio. Então ele quer saber quanto vai ser essa razão aí da altura pelo raio do cilindro, né? Então, ó, questão gostosinha. Então, ó, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Como? Ele diz que são 3 números pares consecutivos. Então, ó, é um número que eu não conheço, eu vou chamar de X, tá? Toda vez que a gente tem uma sequência numérica, presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, a gente tem uma sequência numérica aqui, consecutiva, né? A gente tem números consecutivos. Um número após o outro, a gente soma mais uma unidade, concorda? Então, se são números pares consecutivos, ó, quem é o próximo número par consecutivo ao 2? É o 4. Então, em vez de eu somar uma unidade, para chegar ao 4, eu vou somar quantas unidades? Mais 2. Então, se o meu primeiro número par é x, o consecutivo a ele vai ser x mais 2. Se esse aqui é o x mais 2, o próximo consecutivo a ele vai ter mais 2 unidades, né? Então vai ser o x mais 4. Por que mais 4? Porque é o x mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Então, ó, os 3 números pares consecutivos, a gente vai chamar ele de x, x mais 2 e x mais 4. Tranquilo, né? A gente sabe que a soma desses 3 números, ó, A mais B mais C, é igual a 18 decímetros. Então a gente sabe que x mais 2 mais x mais 4 vai ser igual a 18 decímetros. Agora a gente tem uma continha algébrica simples, né? Tudo que tem x a gente deixa no primeiro membro, tudo que não tem no segundo. Então, ó, x mais x mais x, eu tenho 3x. Então, ó, 2 mais 4, eu tenho 6. Então, eu tenho 3x mais 6 igual a 18. Tudo que tem x fica no primeiro membro, tudo que não tem vai para o segundo. Então, a gente tem 3x é igual a 18 menos 6. A gente tem que 3x é igual, aqui ó, 18 menos 3, menos 6. Opa, a gente fez alguma coisa aqui, ó. Isso aí, 18 menos 6 vai dar 12. Então 3x igual a 12. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 12 dividido para 3, 4. Então, achei aqui, ó, que o meu x vale 4. O que isso significa? Esses números aqui, ó, um é o x, não são consecutivos? Um é o x, outro é o x mais 2 e outro é o x mais 4. Então, se esse
x vale 4, então esse comprimento aqui, essa minha largura do meu paralelepípedo vai ser 4, né? O meu comprimento não é 4 mais 2? X não vale 4? Então o comprimento aqui, ó, vai ser quem? 6. E aqui, ó, a altura não é x mais 4? Quem é o x? 4. 4 mais 4, 8. Então, a partir daí, eu consigo calcular o volume do meu paralelepípedo, né? Então, o que é o volume desse meu paralelepípedo? Vamos lá, vou apagar aqui, galera. Ó. Então, aqui a gente encontrou o valor de x. Vou precisar apagar essa parte, tá? Para a gente continuar a nossa resolução. Qualquer dúvida, volta lá o vídeo, dá um pause e volta. Então, ó, o volume vai ser do meu paralelepípedo, olha aqui, ó, vai ser 4 vezes 6 vezes 8, tá? Então, ó, vamos ver quanto é que vai dar isso? Aqui, ó, volume do meu paralelepípedo, 4 vezes 6, a gente tem 24. 24 vezes 8, a gente tem 8 vezes 4, 32, vai 3. 2 vezes 8, 16, com 3, 9. Então a gente tem o volume do paralelepípedo igual a 192. Então, eu achei o volume do meu paralelepípedo. Tá? Qual a outra informação que ele me dá no problema? Ele diz que o volume do paralelepípedo é 3 vezes, aliás, o volume da circunferência é igual a 3 vezes o volume do paralelepípedo, né? Então a gente vai botar aqui, ó, volume da circunferência é igual a 3 vezes o volume do paralelepípedo. Quanto é o volume do paralelepípedo? 192. Então vai ficar 3 vezes 192. Ok? Então, ó, outra coisa aí que a gente importante. O volume da circunferência. Quem seria o volume da circunferência? A área da base vezes a altura. A área da base ele já não me dá quanto vale? 48. Então isso aqui vai ser 48. Volume da circunferência vai ser 48 vezes a altura, que é o meu H. Né? Então vai ficar aqui, ó. 3 vezes 192 igual a 48 vezes H. 3 vezes 192, vamos ver quanto é que dá? 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Então a gente tem aqui 48H é igual a 576. Tá? O 48 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então a gente tem aqui 576 dividido por 48. Então essa continha aí, ó, vai dar 16. Aliás, vai dar 12. Então a altura aqui, ó, vai ser 12. Tá? Então eu encontrei aqui, ó, o meu H. O meu H aqui, ó, vai valer 12. Tá? Para me fazer a razão, o que eu preciso? Eu preciso o valor do meu raio. Como que eu acho o valor do meu raio? Eu tenho a área da base, eu tenho a minha altura. Consigo encontrar o valor do meu raio? Consigo. Vamos ver como que é? Precisar apagar essa partezinha aqui, galera. O raio, quem seria? Quando a
gente calcula aqui, ó, o volume. O volume não é πr ao quadrado vezes a altura, volume do meu cilindro. Eu sei que o volume vai ser, ele me dá o valor do volume, 3 vezes, eu sei que o meu volume vai ser o quê? 192, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 192. Aliás, eu posso calcular pela área da base. Fica até mais fácil. Olha aqui, ó. A área da base é igual a πr ao quadrado. Ele já está na área da base, ele diz que é 48. Né? O π, ele pede para você considerar o valor de π o quê? 3. E eu vou descobrir o valor de quem? Do R. Né? Então, ó, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter R ao quadrado igual a 48 dividido para 3. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, R ao quadrado igual a 16. O expoente passa para o outro lado como radical de mesmo índice. Então, aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 16. Quanto é raiz quadrada de 16, galera? Ficou fácil. 4. Então, ó, achei a altura e achei o raio. O raio é igual a 4. O que ele quer agora? A razão entre a altura e o raio do cilindro. Então, ó, razão não é uma divisão. Quem é a altura? 12. Quem é o raio? 4. 12 dividido para 4, 3. Então, opção correta aí, ó, letra B. Questão gostosa essa daí, hein? Então, ó, um pouquinho grande, mas muito legal. Tranquilo? Então, ó, próxima questão, uma questão da EA. Tem no livro de vocês. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. A questão diz assim, ó, um cilindro circular reto de altura igual a 2/3 do raio da base e de 12 π centímetros de área lateral. Opa, entrou a área lateral. Área lateral. Quem é minha área lateral? É 2πr vezes a altura. Então, ele diz que a área lateral aqui, ó, é igual a 12 π. Não é isso que ele diz? Então, possui o raio da base igual a quantos centímetros? Então, ó, primeira coisa, quem é? O que a gente precisa saber para a gente encontrar o raio da base? O valor de R, né? Então, ó, ele me dá aqui, ó, o valor da área lateral. Quanto mede minha área lateral? 12. Então, eu vou substituir a L aqui, ó, por 12 π. É igual a 2π vezes R vezes a altura. A altura mede o quê? 2/3 do raio. Então, aqui, ó, 2/3 do raio. 2/3 de R, como é que fica? Só multiplicar, né? 2/3 vezes R. Então, a gente vai ter 2R sobre 3. Eu vou substituir a minha altura aqui, ó, por 2R sobre 3.
Tá? Então aqui, ó, o π tem os dois lados aqui, ó. Então o que eu faço? Tá aqui, ó, multiplicando vai passar dividindo. Então eu já corto logo para facilitar meu cálculo. Né? Então a gente vai ter aqui, ó, 12 é igual 2 vezes R, 2R, vezes 2R sobre 3. Então aqui, ó, coeficiente, coeficiente, parte literal com parte literal. Então a gente tem 12 é igual 2 vezes 2, 4, R vezes R, R ao quadrado, sobre 3. O 3, o que ele está aqui, ó? Dividindo, ele vai passar para o outro lado aqui, ó. Multiplicando. Então a gente vai ter 4R ao quadrado igual a 12 vezes 3. Tá? 12 vezes 3, quanto eu vou ter aqui, ó? 4R ao quadrado igual a 36. Então aqui, ó, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então a gente vai ter R ao quadrado igual a 36 dividido para 4. 36 dividido para 4 vai dar 9. O expoente passa para o outro lado como mais ou menos o que? Radical. Então vou ter R igual a raiz quadrada de 9. R igual a 3. Então, ó, o raio da base vai ter 3 centímetros. Opção correta, letra C. Essa é uma questão da EA, tá no livro de vocês, tá, galera? Então, ó, para fechar o caixão, tem mais uma questão aí gostosinha. Tem mais uma questão aí gostosinha, tá? Essa é uma questão de 2017 da PM de São Paulo, tá? Ela diz assim, ó, certo combustível preenche totalmente preenchia totalmente o reservatório A, né? Esse aqui, na forma de um cilindro circular reto, de raio da base igual a M e altura igual a 5 metros. Sabendo-se que 4/5 desse combustível A foi transferido sem desperdício para 10 reservatórios. Então, olha só, 4 partes de 5 desse combustível foi distribuído para 10 reservatórios menores B, para 10 desse tamanhozinho aqui, né? Combustível para 10 reservatórios menores B. Todos iguais também, cilíndricos e de 1,25 metros de altura. Então, a altura dele aqui, ó, o desenho já dá 1,25 metros de altura. Nessas condições, é correto afirmar que a medida do raio do reservatório B em metros é igual a... Então, ele quer saber o raio da base desse reservatório aqui. Primeira coisa, a gente vai calcular o volume do reservatório A, né? Por quê? Porque, através do volume, a gente vai descobrir aqui, ó, qual é o valor de 4 partes de 5, que foram distribuídas para o quê? 10 reservatórios menores. Então, vamos lá. Então, ó, volume do reservatório A. Como que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Que é a área da base? Π R ao quadrado vezes a altura. Então, a gente tem aqui, ó, volume de A vai ser π. Quem é o raio? O raio está aqui, ó. No desenho ele me mostra. É 5 raiz de π
ao quadrado vezes a altura. A altura é 5. Então aqui a gente vai ter volume de A vai ser π. 5 ao quadrado vai dar 25. Raiz de π ao quadrado vai ser raiz de π vezes raiz de π, que vai dar π. Vezes 5. Então aqui, ó, o π está multiplicando e dividindo, então eu corto. Então o volume de A vai ser 25 vezes 5. O volume de A vai ser 125 metros cúbicos. Então ele diz o quê? Que 4 partes desse combustível foi transferido, né? Então, ó, 4 partes de 5. Então a gente vai dividir isso aqui em 5 partes para descobrir o valor de uma parte. Depois multiplicar por 4, porque é o valor de 4 partes que eles querem. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 4 quintos de 125. Como que eu faço? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 125 dividido por 5, olha aqui, ó. A gente multiplicou 25 por 5 e deu 125. Então, se eu dividir por 5, vai sobrar o quê? 25. 25 vezes 4, 100. Então, esse valor aqui, ó, 100 metros cúbicos, ele foi o quê? Dividido para 10 reservatórios menores. Então, se dividiu para 10, então aqui, ó, cada reservatório menor, aqui, ó, dividiu por 10 é só cortar o zerinho. Ficou o quê? Com 10 metros cúbicos de litro. Então, eu sei que o volume aqui, ó, vai ser o quê? 10 metros cúbicos, né? Então, tem o volume e tem a altura. Ele quer saber quem é? O raio da base. De novo, a gente vai recorrer aí, ó, à fórmula do volume. Tá? Quem é o volume? Volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então, a gente tem aqui o volume vai ser 10. A gente tem aqui, ó, πr ao quadrado e a altura, que vai ser 1,25. 1,25, galera, está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter πr ao quadrado é igual a 10 dividido por 1,25. 10 dividido por 1,25, a gente vai ter 8. Tá? Então, vou continuar aqui, ó. Aqui vai dar 8. Então, ó, πr ao quadrado é igual a... O π, ó, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter r ao quadrado igual a 8 dividido por π. Ficou muito embaixo, né? Vou botar aqui para cima, galera. Vou continuar aqui em cima. Aqui, ó. Vou continuar aqui em cima. Então, a gente vai ter, ó, πr ao quadrado igual a 8. O π está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar r ao quadrado é igual a 8 dividido por π. Então, ó, o expoente passa para o outro lado como radical. Então, vai ficar r igual a raiz de 8 sobre π. Né? Isso é a mesma coisa que o quê? Raiz de 8. Vou apagar aqui, galera. Fica mais fácil, mais espaço para a gente resolver isso. Então, aqui a gente vai ter r ao quadrado igual a 8π. Então, a gente tem que r é igual a raiz de 8 sobre π. É a mesma coisa que raiz de 8
sobre raiz de π. Então, ó, simplificando a raiz de 8, a gente tem 2 raiz de 2, né? E embaixo vai ficar raiz de π. Como o radical não pode ficar embaixo, a gente vai racionalizar. A gente vai multiplicar raiz de π embaixo e raiz de π em cima. Então, em cima vai ficar o quê? 2 raiz de 2 vezes raiz de π, eu vou ter 2 vezes 2 vezes π, 2π, raiz de 2π. Raiz de π vezes raiz de π, eu tenho raiz de π ao quadrado. Então, eu vou cortar o expoente com o radical. Então, vai ficar só π. Então, o meu raio vai medir o quê? 2 vezes raiz de 2π sobre π. Opção correta aí, letra E. Então, galera, com isso aí, com essa questão gostosinha aí, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Espero ter ajudado vocês aí no estudo de vocês. Qualquer dúvida, Classroom. Durante a semana eu vou estar postando aí o slide, tá? Vou ver se eu posto uma lista de exercício também. Ok, galera? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.